toda vez que a gente conhece uma pessoa bem-sucedida, independente de qual seja a área que ela atua, a gente fica com uma dúvida em comum. O que aquela pessoa faz para ser tão boa? E hoje eu vim dividir um pouquinho em relação a isso dentro da medicina veterinária. O que faz aquele veterinário ser tão bom? O que faz o tutor querer passar com ele e não com outro veterinário? O que faz o chefe gostar tanto daquele funcionário? É claro que existem diversos fatores que podem influenciar nisso tudo, mas uma das coisas que tem muita relevância é ter uma anamnese de excelência. E é esse o tema do vídeo de hoje. Ao decorrer dos vídeos anteriores, a gente conversou bastante sobre não pular tarefas simples, sempre começar do básico. E a anamnese é um desses pontos. Então, vamos para um exemplo prático. Como que você sabe qual remédio que o Bolinha vai tomar? A partir da anamnese. Qual o exame você vai pedir? A partir da anamnese. Como é que você sabe quais os sintomas que o Bolinha tem? Como que você vai descobrir se ele comeu alguma besteira, se ele teve contato com algum animal que estava doente? Tudo é a partir da anamnese. Então, o nosso diagnóstico, basicamente, ele começa da anamnese. A gente precisa fazer esse básico bem feito para que a gente desenvolva raciocínio clínico. É aqui que tudo começa. Então, a partir dessa conversa com o tutor, se você conseguir fazer isso de forma bem feita, você vai ter raciocínio clínico para pedir os exames mais coerentes, para conseguir iniciar já um tratamento. Então, poxa, se o Bolinha tem dor abdominal, se o Bolinha comeu uma besteira, qual remédio que eu já vou passar? Independente do exame sair, eu vou deixar esse animal com dor? Não, eu já vou entrar com um remedinho para ele. Então, tudo, gente, é a partir da anamnese. Aí tem muita gente que pode já estar pensando assim, ai, mas isso é o básico, isso aí eu sei fazer. Eu sempre pergunto tudo direitinho pro tutor. Será mesmo? Será que você consegue desenvolver raciocínio clínico a partir da sua anamnese? Vamos pensar aqui num caso junto comigo. Chega o Bolinha para atendimento e ele tá com uma queixa de diarreia. E aí, o que você faz? Bom, se durante a anamnese a queixa principal foi diarreia, você automaticamente tem que pensar em pedir um copro parasitológico. Só isso? É só um copro parasitológico? Vamos esperar o resultado e descobrir o que é? Não. Será que você perguntou como que é essa diarreia? Qual o aspecto? Qual a frequência? Será? Ah, mas será que isso vai dar tanta diferença assim no meu raciocínio clínico? Vai, vou te provar o porquê. Vamos lá. Se essa diarreia tiver muco, eu posso pensar em giardia. Se essa diarreia tiver sangue, eu posso pensar em perfuração por corpo estranho, eu posso pensar em vermes hematófagos. Se essa diarreia foi esporádica e durante a anamnese você perguntou o que esse animalzinho come e descobre que ele come de tudo ou que ele tem a mania de fuçar no lixo, você pode desconfiar de uma intoxicação. Se é um gatinho e você perguntou sobre essa diarreia e descobriu que ela é crônica, a gente pode estar lidando com um quadro de linfoma intestinal. Então, percebe como a gente saber como é essa diarreia já nos ajuda a ter raciocínio clínico? Você conversar com o tutor já pode te dar diversos direcionamentos do que você precisa fazer com esse paciente? Então, sim, uma anamnese bem feita, né? A partir da queixa principal, se você sabe abordar aquele tutor, você vai conseguir desenvolver raciocínio clínico. Você vai saber qual exame pedir, qual remedinho você já vai passar. Ou será que esse animal já precisa de uma internação? Não, dá para levar ele para casa? Tudo é a partir desse ponto inicial que é a anamnese. Porém, muitas pessoas fazem isso mal feito. E aí depois fica pedindo 1000 exames, fica perdido durante o tratamento daquele paciente, não sabe por que ele está respondendo, não sabe por que o exame não teve nada a ver com o que ele estava imaginando. Então vamos supor, eu pedi um copro parasitológico porque eu achei que era verme e não deu verme e eu fiquei super perdido do que fazer com aquele paciente. Será que você realmente perguntou tudo o que precisava na anamnese? Provavelmente não. Se você tivesse feito uma anamnese bem feita, você com certeza saberia outras possibilidades de diagnóstico para esse paciente. E aí, o porquê que isso faz o médico veterinário ser tão destacado entre os outros? Por N motivos. Então, vamos lá. Se você tem uma anamnese bem feita e desenvolve raciocínio clínico mais rápido do que outros veterinários, você tem vários pontos aí a seu favor. O primeiro deles é a confiança do tutor. A partir do momento que a gente faz uma anamnese bem feita, o tutor ele sente confiança, ele sente diferença.
Quer ver como você vai entender o que isso quer dizer? Sabe quando a gente chega no médico, ele nem olha na nossa cara e já sai prescrevendo alguma coisa? A gente se sente super mal. Mesmo que o cara saiba o que esteja fazendo, a gente se sente mal pelo fato de que ele não perguntou, que ele não fez aquela anamnese bem feita. E da mesma forma, o tutor repara nisso. Então, se você fizer isso bem feitinho, você já tem um ponto com esse cara. Outra coisa é gestão de tempo, que a gente até comentou em um dos vídeos anteriores. A pessoa que sabe fazer a anamnese bem feita, sem ficar enchendo linguiça, sem ficar fazendo perguntas desnecessárias, que vai direto ao ponto, ele consegue fazer uma anamnese de qualidade, aliás, uma consulta de qualidade, e ele também consegue fazer com que aquilo seja rápido, ágil para o tutor. Afinal, aquela pessoa também trabalha, talvez ela esteja fora, né, do trabalho dela, pegou um horário ali de serviço para levar o pet e vai ficar ali no consultório mó tempão com você, sendo que você nem sabe o que está fazendo. Então, assim, agilidade no atendimento e um atendimento com qualidade também é um diferencial. Não só para o tutor, mas também para os outros tutores que estão esperando na recepção e para o seu chefe. Que volta naquele tema que a gente falou em um dos vídeos anteriores, gente. Tempo é dinheiro. Infelizmente, isso é uma verdade. A gente precisa aprender a ter gestão de tempo. E para ter gestão de tempo, você deve ter uma anamnese de excelência. Então, vamos lá. Mais uma vez, vou citar aqui com vocês. Imagina que você perde maior tempão desnecessário na anamnese de um paciente dentro do consultório, sendo que tem outro tutor esperando com um animal muito mais crítico lá fora. Poxa, você já se queimou com ele com certeza. E da mesma forma, o seu chefe, ele vai estar sempre te analisando se você está enrolando com o paciente, se você realmente sabe o que está fazendo, se você tem raciocínio clínico. Tudo isso vai refletir no quanto você também ganha. Porque afinal, por que um chefe, por que o dono do hospital vai pagar você bem, vai te dar um aumento de salário, sendo que você fica enrolando com o paciente e não sabe nem fazer uma anamnese? Então sim, a anamnese é um dos tópicos principais quando a gente fala de um veterinário bem-sucedido. É o comecinho, é o passo básico. E como eu já venho falando para vocês em vários vídeos aqui, a gente não pode se esquecer do básico, a gente não pode pular essa parte. Afinal, não tem como a gente saltar para o último degrau da nossa escada. A gente tem que ir degrau por degrau até chegar no veterinário de sucesso, que é o que a gente almeja. Inclusive, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Quando eu era estagiária, eu estava acompanhando uma veterinária recém-formada, que infelizmente ela era muito insegura no quesito anamnese, no quesito lidar com tutores. E aí, o que aconteceu? Chegou um paciente com tremores musculares e uma cialorreia super intensa. Bom, para quem não sabe, tremor muscular, cialorreia intensa, a gente já pode começar aí a suspeitar de um caso de envenenamento, intoxicação e etc. Bom, como que eu vou ter certeza disso? A partir de uma anamnese bem feita. Então, a partir do momento que eu vi que ele tem tremores musculares, que ele tem essa cialorreia intensa, eu já posso começar a fazer perguntas do tipo: a possibilidade desse animal ter comido um veneno de rato? Você utilizou algum veneno nas plantas de casa? A senhora tem jardim? Posso ver as plantas que a senhora tem no seu jardim? Até porque não adianta perguntar se a pessoa tem planta tóxica em casa, ela não vai saber o que é. Então, o mais viável é que você conheça quais são as plantas tóxicas, para que se a pessoa descrever a planta para você, você já consiga assimilar que pode ser uma intoxicação por planta, tá? Isso é só um exemplo aqui que eu quero dar, mas voltando para a história. O que aconteceu? Essa veterinária, ela ficou muito nervosa e começou a fazer uma anamnese gigantesca, perguntando quando tinha sido o último cio, perguntando se a cachorra já teve cria, coisas completamente desnecessárias. Naquele momento a gente precisava fazer uma anamnese rápida, bem feita, para já dar o suporte para aquele animal, porque se realmente fosse um quadro ali suspeito de envenenamento, a gente já tinha que intervir. Bom, ela não pensou nisso, continuou fazendo a anamnese dela super demorada. Eu fiquei tão aflita, tão sem saber o que fazer, que eu pedi licença, peguei a cachorra, levei para internação, e aí uma outra médica veterinária já foi me ajudando a dar os primeiros socorros. E sim, era uma intoxicação por chumbinho. Resumindo a história, esses tutores ficaram muito insatisfeitos porque eles viram que o animal estava em sofrimento ali na mesa de atendimento e teve que outra pessoa pegar aquele animal, levar para internação para dar o suporte.
Os chefes ficaram super estressados também, porque querendo ou não, isso queima o local de trabalho, então isso deu uma má impressão para o hospital e etc, etc, etc. Então é muito importante que a gente saiba fazer essa anamnese bem feita, até porque num caso de emergência, se você ficar perdendo tempo, você vai perder também o paciente. Tem outro ponto que as pessoas também não costumam pensar, que é o seguinte: quem paga o seu salário? Ah, quem paga o meu salário é o dono do hospital. Não, tá errado. Quem paga o seu salário é o tutor. Meu bem, entenda uma coisa. Se no hospital que você trabalha não tiver tutores levando animais, você será demitido. Por quê? Esse hospital, ele precisa ter dinheiro entrando para aquele caixa girar e ele conseguir pagar os funcionários. Se não tem um fluxo de clientes, ele não precisa de você, certo? Então vai ter os cortes ali na equipe. Então comece a entender que quanto melhor você tratar esse tutor, quanto melhor você for na sua comunicação, na sua anamnese, mais os tutores vão gostar de você, e isso é um ponto extremamente crucial para que você seja um funcionário de destaque. Então vamos lá. Se eu sou um veterinário que é sempre elogiado pelos tutores, que é reconhecido por ter uma boa anamnese, que é reconhecido por ser educado e ter uma boa comunicação, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Isso chega no ouvido do gerente, isso chega no ouvido do chefe, isso chega nas avaliações do Google. Da mesma forma que se você for arrogante, se você não for bom no seu atendimento, também vai chegar. Eu não tô falando aqui que você precisa ser maravilhoso, que você precisa engolir sapo, que você precisa aceitar que o tutor pise em você. Não é isso, tá? Então, mais um exemplo que eu vou dar aqui para você entender o que eu quero dizer. Bom, uma pessoa que eu conheço levou o animal dele no veterinário e aí lá, durante a anamnese, ele falou que o animal comia ração a granel. E aí a veterinária que estava em atendimento olhou com uma cara muito feia para ele. E aí ele me mandou um áudio depois, né, falando: nossa, eu me senti muito reprimido durante a consulta porque ela me olhou muito feio. Mas ela também não me falou o porquê que eu não posso dar ração a granel, porque é uma coisa comum, na minha família a gente sempre fez isso. Line, você pode me dar alguma dica do porquê que eu não posso? E aí eu fui e expliquei para ele. Eu falei: olha, você não pode dar ração a granel porque essa ração ela foi manuseada, então a gente não sabe se teve a higiene correta, não sabe nem se passou um ratinho por ali. Essa ração, dentro do pacote original, ela tem todos os nutrientes, todos os conservantes para manter ela numa qualidade boa, com sabor, né, muito bom para o animal, com a crocância correta. Então, tudo isso vai mudar quando a gente tira essa ração do pacote para vender ela a granel. Por exemplo, você não sabe nem a data de validade. Será que é uma ração velha? E aí eu expliquei para ele e ele falou: poxa, então realmente é super importante. Vou começar a administrar a ração agora só comprando o pacote fechado. E ele entendeu, numa boa. Não é aquela pessoa que chegou lá e bateu o pé e falou: eu vou dar granel porque eu não tenho dinheiro e é assim assado. Não, ele foi uma pessoa que foi lá, respondeu uma pergunta durante a anamnese e como resultado recebeu só uma cara feia da veterinária e nem sabia o porquê que ele recebeu essa cara feia. Ele teve que ligar para outra veterinária para tirar a dúvida. Então, tá vendo como é muito importante que a gente saiba conversar? Pensa sempre assim, dentro do consultório: quem tem o conhecimento sou eu. Se esse tutor tá vindo aqui com esse animal, eu preciso passar conhecimento para ele, eu preciso explicar o porquê que não pode deixar a vacina atrasar, o porquê que não pode dar uma ração a granel e etc. Eu não posso já chegar olhando feio, eu não posso chegar julgando. Diferente de, se a pessoa te maltratar durante a sua consulta, aí você também não precisa ficar lambendo ela. Você pode fazer ali com a cara mais fechada, não ficar dando muito papo, e é isso, tá? Mas saiba que existem diversos tutores que só não têm conhecimento, que são pessoas leigas e que precisam da sua ajuda para entender como cuidar melhor daquele paciente. Tá bom? Então, toma muito cuidado como é a sua comunicação durante a anamnese. E se você realmente sana todas as dúvidas do seu tutor. Aí, resumindo, se você sana todas as dúvidas do tutor, se você é uma pessoa simpática, de boa comunicação, que faz uma anamnese boa, que te dá raciocínio clínico para iniciar um tratamento mais adequado, tudo isso, gente,
vai se somando a reconhecimento profissional. A pessoa que está passando com você, ela vai gostar de passar com você, ela vai preferir passar com você. E isso vai chegar no ouvido do chefe, porque lá na hora de marcar na recepção ele vai falar: olha, eu quero ser atendido pela doutora tal. Isso vai chegar, isso vai te dar reconhecimento profissional, tá? Então lembre-se sempre disso. A gente precisa dos tutores. Infelizmente, a gente poderia, né, só chegar ali, atender o bichinho lindo, maravilhoso, mas não é assim. Então, se você está se formando em medicina veterinária ou se você já é formado em medicina veterinária, guarda essa dica no seu coração, porque isso vai fazer toda a diferença na sua carreira. E se você quer mais dicas como essa, quer aprender a como ser um veterinário bem remunerado, um veterinário reconhecido, que tem raciocínio clínico, me segue lá no Instagram, tá aqui na descrição o link do nosso Instagram, porque lá todos os dias eu vou postar diversas dicas, tanto no feed quanto no story, de como você consegue ser um veterinário de sucesso. Um beijo, espero que essa aula tenha te ajudado.